Boa noite a todos, né? Meu nome é Fabiana. Gostaria de dar as boas-vindas, né, para todos que estão aqui. E o meu texto hoje é um texto de Pai Damião, né? Ele se chama Siga na Verdade com o que você tem. Esse texto ele tanto pode ser disponibilizado no site, né, da Águas de Aruanda, www.aguasdearuanda.org.br, como também está disponível neste livro aqui, que foi lançado recentemente, né? Se chama Bênção Vovô. Tem esse texto e mais outros textos também, né, escritos por Pai Damião. A nossa apresentação de hoje ela vai ser toda pautada, né, no texto na íntegra, separado por alguns blocos, e aí eu vou articulando também com outras passagens e outras mensagens, né, faladas por Pai Damião. Tá? Então vamos lá à introdução. Preto Velho é espectro luminoso que traz palavras do que cada um projeta no mental do próprio Preto Velho. O seu espectro luminoso é quem me diz o que seu íntimo necessita, formando uma sincronicidade energética perfeita para que haja a elevação das consciências. O despertar diante do respeito, porque quando estamos na casa alheia e devemos respeitar para não cair na intolerância do ego. Então, logo, já no princípio, a gente já começa a refletir quem é o Preto Velho, né? Porque às vezes a gente acha que o Preto Velho tem aquela vara de condão que vai fazer milagre nas nossas vidas, mas a gente esquece que a gente tem o livre-arbítrio, né? Para poder arcar com essa responsabilidade de todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida. Então, aí a gente tem que Preto Velho não tem, né, essa vara de condão. Ele é ponte, né, para quem deseja se enxergar e se encontrar. Então ele vai ser esse canal, vai mediar, de certa forma, a nossa busca do nosso eu, né, da nossa essência, da nossa inteireza. Ele faz essa ponte sim, e ele não fala a verdade absoluta, ou seja, ele fomenta as discussões das verdades, as verdades que cada um carrega dentro de si mesmo, né? E para tal, ele também abre esse portal que faz com que nós tenhamos o despertar da nossa consciência, né? O que ele nos fala é tudo aquilo que também a gente está projetando, né? O que é que a gente projeta do nosso espectro luminoso? A gente projeta aquilo que ele emana também, né? Seguindo, né, a nossa mensagem. Então aí tem esse questionamento, qual seria o nosso propósito divino, né? O nosso propósito em terra. Para isso, durante a nossa apresentação, é interessante também que a gente faça as nossas reflexões, né, sobre qual é o nosso propósito de vida, né? Qual é a nossa verdade, quais são os valores que estão pautados na nossa verdade interior. Não estamos a falar de evolução mais ou menos, estamos a falar de mais um portal que existe para que caravanas entrem e mudem. Porque na vida vale a pena você encontrar a sua caravana. Então, qual seria a sua caravana, né? Existem pessoas que ficam de caravana em caravana. Isso é frustrante, é triste diante do vazio, cada vez crescente diante do peito. Então, muitas vezes a gente fica buscando as verdades que são alheias, né? As verdades que não estão dentro do nosso íntimo. A gente busca verdades emprestadas, né? Então, quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, né? E aí a gente fica buscando sempre viver uma vida que não é nossa, que é a do outro. E nesse processo de buscar o que não é nosso, a gente acaba também mergulhando num vazio. Um vazio que muitas vezes é bastante angustiante e desesperador, né? Então, assumir um propósito na vida é diferente de viver de qualquer jeito. Então, o Pai Damião sempre nos fala que a gente precisa ter esse propósito de vida, que a gente precisa assumir as nossas tarefas, as tarefas que cabem a nós enquanto filho, enquanto pai, enquanto profissional, enquanto amigo, em todas as nossas relações. Nós temos esse propósito e a gente tem a obrigação de saber qual é, né, de fato. E aí a gente vai para também o reconhecimento de si mesmo. Então ele diz, é lindo quando as pessoas encontram as suas caravanas sem máscaras, sendo verdadeiras, mostrando as suas dores, mostrando as suas feridas, mostrando as suas inquietudes, mostrando o seu saber silenciar, mesmo às vezes estando certo, porque certo e errado nem sempre pode ser pronunciado imediatamente. Então, Pai Damião sempre nos provoca, né, esses questionamentos de que a gente tem uma vida que é construída ao longo do tempo e nessa vida, essa vida é marcada sim por todas as experiências, nossas vivências. A gente não deve em nenhum momento se arrepender do que a gente
foi, né? E nem do que a gente é, porque são esses erros e acertos que nos constituem enquanto indivíduo e faz com que a gente desperte cada vez mais para querer ser um ser melhor, né, em estado de evolução, e que a gente tem que seguir, né, diante daquela história que a gente traçou para nós. E devemos falar sempre o que tiver dentro do coração, pedindo auxílio sempre que necessário. Então, é dentro do coração que vai residir essa essência, né? O nosso ser mais íntimo é dentro do nosso coração, porque é lá onde estão nossos afetos, né? Está o nosso amor, está a nossa compreensão, não só do nosso ponto de vista pessoal, mas a compreensão que é do outro, né? A compreensão do que é do mundo, a compreensão de nós enquanto seres que estamos mergulhados em relações, né? Não estamos em nenhum momento desconectados de nada, estamos sempre conectados com outras pessoas e com o nosso ambiente. Busca-se uma sabedoria e uma inteligência para poder acolher aquele que chega com tanta certeza e no final descobre que era mesmo diferente, mas não foi julgado por nenhuma atitude desafiadora e desrespeitosa. Então, cada vez que a gente se encontra nesse processo de busca interior, buscando a nossa inteireza, buscando a nossa essência, a gente está cada vez mais próximo do ser genuíno que nós somos, né? E nesse estágio, a gente não pode viver também numa postura de julgamento, né? Porque quando a gente julga o outro, é porque a gente está considerando o outro, muitas vezes, inferior a nós. Não existe ninguém que seja superior ou inferior, todos somos iguais diante das nossas potencialidades, das nossas limitações, mas nós precisamos enxergar com respeito, né? Respeito e compreensão, porque cada um tem sua história, com todos os seus erros, todas as suas experiências, suas vivências e seus acertos. E muitas vezes estar silenciado é estar num processo de inteligência por a gente não querer dar a resposta que a gente acha que seja a resposta certa, julgando do ponto de vista da nossa verdade, né? Mas é entender que o outro tem essa verdade que a gente precisa respeitar do jeito que o outro é, né? Então, sem melhor, sem pior, né? Apenas um outro do ponto de vista singular, em sua singularidade. E aqui ele fala também, né? Muitas vezes a gente escuta, né? Ele falando, se pronunciando, sobre a questão do estudo, não apenas o estudo que a gente tem, né, nas bibliotecas, nos nossos livros que estão disponibilizados. Nós temos aqui dentro do Centro de Formação uma rica biblioteca, né, que a gente pode estar sempre se atualizando nesse ponto de vista não só da transformação pessoal, mas também de toda a leitura diante da espiritualidade, mas também do nosso autoconhecimento, né, porque é pelo meio do autoconhecimento que a gente vai sempre buscar a transcendência, né, de nós enquanto pessoas. Aí ele diz: estudem os livros em milhares que existem e escrevam seus livros com teorias próprias, pensamentos canalizados, deem publicidade. O planeta precisa ouvir os canais. Não há vergonha em servir à luz, os propósitos divinos de cada criatura. Então, quantas vezes as pessoas sentem vergonha por estar abraçando uma determinada religião, né? Às vezes o julgamento começa dentro da própria família, né? No seio familiar, no seio entre os amigos, nos ambientes, né, de trabalho, nos quais as pessoas acabam circulando. Então, às vezes é muito mais fácil você esconder, né, aquele posicionamento diante de uma determinada religião do que assumir a inteireza e a verdade, né, de estar dentro dela, mesmo sabendo de todos os benefícios que ela pode nos trazer, né? Então, muitas vezes a gente prefere tamponar ou colocar uma venda, uma máscara, né, e fingir aquilo que a gente não é, justamente pelo auto-julgamento e o julgamento alheio, né? Então, viver com a espiritualidade, viver diante, né, dessa ligação com os mentores, também estar de verdade, estar com o coração aberto, entregar-se por completo e não ter vergonha em nenhum momento de dar publicidade, né, a todas essas mensagens que muitas vezes a gente acessa em vários tipos de canais, né, às vezes através dos sonhos, através das canalizações, através das incorporações, mas o que é mais importante é a gente dar visibilidade a essas mensagens que chegam até nós, porque nós somos pontes também.
né? Então, as pessoas precisam ter acesso a essas mensagens, né? Que trazem tanta transformação, promovem tanta transformação na vida das pessoas, né? Em geral. Então, a gente precisa dar publicidade sempre, sem vergonha, né, gente? E aqui não é só, como a gente estava falando, do conhecimento que a gente busca no externo, mas o que é muito mais importante também é a gente buscar o nosso autoconhecimento. É necessário que as pessoas estejam inteiras, né? E não mais tão boazinhas, porque a espiritualidade precisa de pessoas inteiras, que dispensa as pessoas boazinhas, porque boazinhas são as pessoas que se escondem em máscaras e mais cedo ou mais tarde, em uma atitude ou outra, deixa de ser boazinha e aí o mundo cai. Da própria pessoa e das outras que criaram uma expectativa muito grande. Mas a pessoa não estava de verdade, a pessoa estava de mentira. Então, quantas vezes a gente... Desculpa a redundância. Em quantas vezes a gente se encontra de mentira diante das pessoas, né? Diante do mundo e diante de nós mesmos, né? Às vezes a gente não quer enxergar quem nós somos. Às vezes a gente quer tamponar nossas sombras, né? Porque todos nós temos sombras. Mas a gente precisa lidar, né, com ela da melhor forma. E quantas vezes a gente se mostra ser uma pessoa que não é, ou porque quer agradar o outro, e aí se finge de bonzinho demais, porque não quer ter uma represália ou um julgamento, né, de uma outra pessoa que está ali ao nosso redor. Então aí a gente acaba sendo muito mais fácil usar essas máscaras. Só que essas máscaras, uma hora ou outra, elas vão cair, né, porque em algum momento a gente vai ter que ter esse contato mais profundo com a gente, né, com nós mesmos, e aí elas caem. Então é muito mais interessante, né, e mais importante a gente buscar a inteireza, e essa inteireza é sinônimo de buscar a nossa própria essência. E aqui são algumas anotações, né, que eu fiz, né, tanto diante das mensagens, não só essa que eu estou apresentando, mas muitas outras que eu tive acesso, né, aqui neste livro a gente tem acesso também. E aí as mentiras que são ditas podem ser entendidas como verdade. Então o Pai Damião, ele em algum momento ele traz para a gente que a gente tem mentiras que são contadas com tanta frequência que vai chegar um momento que a gente vai entendê-la como verdade, né? Mas também em algum momento essa máscara vai cair, essa mentira vai ser desmascarada, né? Porque a gente não está inteiro, não está de verdade. As pessoas precisam de uma oportunidade para encontrar seu próprio eu, e aí vem a importância da reforma íntima. Então, em muitos momentos, ela não se permitiu, ela ainda não despertou, né, essa consciência de si mesma, porque ela não teve ainda a oportunidade. Então, por isso que é muito importante, quando a gente está nesse processo de busca, a gente também elevar o outro que está ao nosso redor, né? Porque é muito melhor a gente se elevar, mas elevar em conjunto, em coletividade, né? Porque as várias consciências vão também se elevando, né? A inteireza do ser é a essência, então não tem outro caminho. A gente, cada vez mais que a gente estiver em contato com esse processo de buscar a nossa essência, o que mora no mais íntimo do nosso eu, estaremos sendo cada vez mais inteiros, né? Andar no caminho da verdade se paga um preço, né? E qual seria esse preço? Então, muitas vezes a gente precisa morrer e renascer, né? Para que a gente tenha acesso a essa essência, né? E isso também exige de nós muita responsabilidade, né? Porque a gente não pode delegar essa responsabilidade de ser quem nós somos para outras pessoas. Então, esse é um dos maiores preços, né? Que a gente acaba pagando. São as diversas mortes na mesma vida, né? Para que a gente tenha vários renascimentos, né? É importante desapegar de crenças fajutas, então em alguns momentos, né, Pai Damião também fala isso. Então não adianta a gente estar vivenciando ou acreditando em algumas coisas que não têm mais sentido na nossa vida. Chega um momento em que a gente precisa se desnudar, a gente precisa tirar essas roupas velhas, colocar novas roupas mais renovadas, mais oxigenadas, para que a gente dê mais sentido à nossa vida, né? Porque é importante viver com plenitude, e essa plenitude está também associada, né, a essa essência, né?
tenhamos sempre intenções verdadeiras ao invés de intenções emprestadas. Então, não adianta a gente fazer algo sabendo que a intenção que a gente está empregando naquela ação, ou naquele projeto, ou naquele fato, seja lá a escolha que a gente estiver traçando, não seja nossa, né? É uma intenção que é do outro. A gente está fazendo algo porque o outro quer que a gente faça, né? Às vezes a gente escolhe uma profissão porque a intenção não é nossa, a intenção é do outro porque a gente quer agradar o outro, né? Às vezes a gente escolhe um companheiro porque porque foi o pai que gostou, a mãe que gostou, é aquele que é o ideal, o padrão é esse, mas muitas vezes a gente não quer, mas acaba para poder, né, evitar esse julgamento, a gente acaba fazendo essa escolha, mas empregando sempre uma intenção que não é nossa, é uma intenção que é da outra pessoa, né, ou de outras pessoas ali no seio, né, do convívio familiar ou pessoal, né, com outras pessoas que tenham uma certa importância, né, que tenha algo significativo também. Então é buscar sempre a intenção que é verdadeira, né, jamais a intenção que é emprestada. E aí vem esse questionamento, né? Eu trago esse questionamento para vocês, né? Então, quem é o lobo, quem é o cordeiro, né? Muitas vezes a gente gosta dessa situação bastante cômoda de se sentir vítima, né? De se sentir injustiçada, né? Para que não assumamos a responsabilidade de tudo aquilo que cabe a nós, né? De todas as nossas ações, de todas as nossas escolhas. Devemos parar de seguir como muletas e bengalas para assumirmos a responsabilidade do que realmente somos. Então, em alguns momentos, o Pai Damião fala para nós, né, de que a gente não precisa viver com bengalas, a gente precisa andar com os nossos próprios pés, que a gente precisa despertar a nossa própria consciência, que a gente precisa viver a nossa verdade, né? Construir as nossas próprias realidades. Não existe uma realidade que seja mais certa do que a outra. Existem realidades que são diferentes e tão importantes, né, quanto a de todas as outras pessoas. Mas é importante que a gente vivencie e viva a nossa própria, né? A melhor bússola é o coração, né? Então, seguir na verdade do coração é algo simples, aceitando os ditames das escolhas e, o mais importante, o respeito. O resmungo precisa acalmar para que a compreensão seja inteira, para que antes da reclamação, do resmungar, você tenha entendido o propósito de tantas outras coisas, supostamente exageradas, inadequadas, primitivas ou de primeira dimensão. Então, o Pai Damião nos fala sempre que a gente não deve reclamar, porque quando a gente está reclamando, é como se a gente estivesse injetando dentro de nós uma erva daninha que só cresce, né? E quando a gente reclama muito, a gente está sempre se afinando a um padrão vibratório que é sempre de menor escala, né? E aquilo vai tomando conta dentro de nós, que faz com que a nossa vida não tenha esse padrão energético positivo que precisa ter, né? Para que a gente possa dar andamento à nossa vida. Então, a gente deve evitar ao máximo estar criticando, resmungando, reclamando da vida, mas está sempre se colocando numa posição de protagonista, né? A gente precisa de sair dessa posição sempre de vítima e de assumir mesmo as rédeas de nossa própria vida com protagonismo, né? Tá. E a questão também do respeito, né? Que é importante sempre a gente respeitar as verdades alheias e a nossa própria verdade. Muitas vezes a gente se machuca bastante porque a gente não quer assumir a verdade que mora dentro de nós, a verdade que mora dentro do nosso coração, né? E essa bússola, né, é o coração. Quanto mais plenitude, quanto mais vida nós tivermos, quanto mais compreensão e amor e paciência a gente tenha no coração, mais guiados nós seremos, né, na nossa vida, nas nossas escolhas. E aqui como seria o universo das escolhas para Pai Damião, né, nesse texto. Podemos estar em todas as dimensões que a consciência permitir. Pratos rasos receberão comidas rasas. Pratos profundos, receberão comidas mais robustas. E os pratos vão sendo distribuídos e cada um vai decidindo o tamanho e a profundidade do seu prato. E nós, pretos velhos, respeitamos cada escolha. Cada um escolhe o seu prato. Às vezes a caravana segue, necessitando de pratos fundos. E então aquelas pessoas que optaram por pratos rasos, felizmente ficarão para amadurecer em uma próxima caravana que segue. Mas os outros prosseguem. Reflitam.
Olhem para os pratos que estão nas mentes de vocês e percebam se estão com pratos rasos, pratos fundos, pratos grandes ou pratos pequenos. Então, é uma profunda reflexão, né, que Pai Damião nos convida a fazer, né, porque esses pratos nada mais são que veículos, né, instrumentos, na verdade, instrumentos dos quais nós guiaremos nossa vida, de fato, né, porque esse conteúdo, ele é sempre repleto de experiências, de valores, de crenças, de trocas de experiências com todas as pessoas, né? Então, qual o propósito de vida que eu tenho no momento, né? Será que o outro me oferece é suficiente, é bastante para a minha vida? Muitas vezes não, né? Então, em alguns momentos, a gente desperta tanta consciência que a gente vai chegar um momento em que a gente vai ter que seguir, né? E aquelas companhias que nós tínhamos, que até momentos anteriores, né, eram suficientes para nós, em algum momento a gente vai ter que seguir e aquelas pessoas vão ficar, né? Então, não existe caminho mais bonito, mais feio, mais certo, mais errado. Existem os caminhos que são trilhados pelas pessoas de acordo com os seus propósitos de vida no momento. Então, e muitas vezes, né, nas casas espirituais, acontece muito isso, né? Às vezes a pessoa entra, às vezes a pessoa sai, né? Muitas vezes ela está saindo porque não é porque a casa é ruim, né? Ela sai porque ela está querendo galgar outras coisas, não é isso mesmo? Às vezes por falta de incompatibilidade também, mas enfim, né? A gente não cabe fazer julgamentos, né? Mas é importante a gente sempre refletir que prato é esse, né? Que representa a sua vida, né? É uma louça farta, né? Cheia de profundeza, de comidas saborosas, né? Comidas que nos dão alento, né? Afagam a nossa alma, cheia de nobreza no coração, cheia de valores, de propósitos bonitos, não só do ponto de vista pessoal, mas também com a coletividade, né? Ou se qualquer coisa nos satisfaz, né? Então é importante a gente sempre fazer essas reflexões. E aqui eu encontro também algumas aproximações filosóficas, né, do ponto de vista da filosofia, né, do existencialismo, com as propostas, né, trabalhadas, né, ensinadas por Pai Damião, né. Então aqui eu lembro também do Sócrates, né, acho que todos conhecem muito bem essa frase, conhece-te a ti mesmo, né. É importantíssima, que fala também do autoconhecimento, essa importância de a gente sempre se conhecer, né? Buscar a nossa essência. Ali a premissa maior, né? É a busca da verdade através da reflexão, levando a nossa autotranscendência, né? Então é sempre importante a gente estar fazendo essas reflexões, né? Qual é a nossa própria verdade, né? Que verdade é essa que me guia? Que coisas, que relações, que pessoas são realmente significativas na minha vida, né? E daí a gente já puxa aquela outra frase dele também muito conhecida, que é só sei que nada sei, né? Mas, né, não é que a gente não saiba nada sobre nós, é que tem tantas coisas que a gente precisa descobrir dentro de nós mesmos, que aquilo que a gente sabe ainda é pouco, mas não significa que não haja mais coisas, né, a se descobrir dentro de nós mesmos. Aí o segundo deles, né, que eu gosto muito, é o filósofo chamado Martin Heidegger. Aí ele diz que o ser humano precisa ter uma vida autêntica para que sua existência seja algo com sentido. Quando ele fala na autenticidade, ele fala no ser de verdade, né? Que sempre o Pai Damião nos coloca, mas também outros mentores da casa, né? Que nos colocam também, nos perguntam, né? Se estamos de verdade ou de mentira. Né? Então é essa autenticidade que a gente precisa conhecer dentro de nós mesmos. E as angústias, elas sempre aparecem como alertas. Alertas por quê? Porque são momentos nos quais a gente precisa parar para pensar no nosso propósito, né? O que é que a gente está fazendo? O que é importante para a gente? Que função eu tenho no mundo? Para as pessoas que estão ao meu redor, né? E ser autêntico significa compreender e agir de acordo com as características e potencialidades que são singulares. Singulares porque são intrínsecas a cada indivíduo. Então vocês percebam, né, que os conceitos trabalhados estão muito próximos daqueles conceitos, né, dos direcionamentos que Pai Damião traz para a gente, né?
E o Sartre também é um outro filósofo, né, existencialista, no qual ele diz que o homem autêntico necessariamente age, ele se constrói, pois é assim que a sua liberdade se torna concreta. Então, o que é ser livre? Ser livre é assumir as responsabilidades, né, de acordo com as escolhas que nós fazemos, não é isso? Então, esses conceitos de autenticidade, de liberdade de escolha, de responsabilidade pelos caminhos que traçamos, que trilhamos, né? Então estão muito próximas de atingir essa reforma íntima quando a gente se permite, né? Essa possibilidade da gente se transcender sempre cada vez mais, e que é a verdade buscando a essência que Pai Damião nos convida, né, a refletir sempre. Aí ele segue também essa mensagem falando sobre o materialismo, né? Aí o que é que o dinheiro pode comprar, né? Para algumas pessoas o dinheiro pode comprar tudo, né, na cabeça, né, dessas pessoas. Mas para Pai Damião, o materialismo assola a humanidade tão somente buscadora de vantagens pessoais e dinheiro acima de qualquer escrúpulo. Mas o dinheiro é utilizado propositalmente para identificar se aquela pessoa sabe lidar com toda a teia de tentação, diante de milhares de coisas que podem ser compradas pelo dinheiro. Porém, a dignidade e o amor incondicional jamais serão comprados pelo dinheiro. Então, bens materiais, né, objetos, né, e tantas outras coisas, viagens, né, coisas que o dinheiro realmente pode comprar. Mas os maiores sentimentos, aqueles que residem mais dentro do nosso coração, como o amor incondicional, né, como a devoção, a intuição, né, o que a gente tem também, que faz parte da chama diva, que também é um instrumento, uma ferramenta, né, que ele nos apresenta. Esses sentimentos, eles não são passíveis de serem comprados pelo dinheiro, né? Eles são conquistados, né? Quando a gente se abre o coração para que realmente possa transbordar, né? Possa nos inundar na nossa alma também. E a gente precisa o quê? É se entregar sem medo, né? A essas reflexões, a essa busca da nossa verdade interior, buscar a nossa essência. A solidariedade e a entrada nos portais das consciências coletivas jamais serão pagas pelo dinheiro. Somente terão acesso aqueles que se despirem, se desnudarem e entregarem a sua existência ao seu próprio propósito. Mas é preciso se desnudar, saber o que está sendo deixado para permitir um novo nascimento com novos direcionamentos escolhidos do projeto da caravana seguida. Cada caravana com os seus direcionamentos. Então, vocês percebam que buscar o nosso propósito de vida, buscar a nossa essência, ela também deve ser compatível com buscar o elo de ligação entre a coletividade na qual a gente vive, né? Quanto mais a gente inserido dentro desse propósito das consciências, né, coletivas, no despertar coletivo, nos projetos sociais, nas nossas práticas espirituais, na nossa fé, né, com o F maiúsculo, né, que ele tanto fala, né, os mentores falam muito nessa fé com coragem, né, mas com potencialidade, com intenção, com direcionamento. E para isso a gente precisa o quê? Se desnudar. A gente precisa se entregar para que essas couraças, né, antigas, elas sejam caídas, para que as novas sejam construídas, né? A nossa nova pele seja reconstruída. É um trocar de pele, sempre. A gente está sempre morrendo e renascendo. Mas para isso a gente precisa se entregar. Porque se a gente não se entrega de coração, esse processo ele não acontece. E ele diz também que o planeta precisa de uma verdade coletiva, né? Estejam disponíveis a tantas elevações de conceitos e mudanças rápidas. O planeta não está parado, muito menos as energias magnéticas que aqui estão a falar. Abram os olhos da alma, abram o coração do espectro luminoso que habita dentro de cada um. Sintam a essência de que é estar neste projeto Planeta Terra. Reconheçam a responsabilidade de ser verdadeiro para com todos. Então é importantíssimo que a gente seja verdadeiros, não só do ponto de vista pessoal, né, da nossa singularidade, mas também verdadeiros com os outros, né? Porque o planeta está precisando
né? Precisa de mais, que a gente tenha mais amor no coração, que a gente tenha mais compreensão, não só com o outro, mas também com o ambiente que a gente vive, com a natureza, né? Pelos animais. Então a gente precisa se unir, né? Mas com consciências despertadas, com novas consciências, consciências mais amadurecidas, consciências mais dignas e responsáveis, né? Cientes da responsabilidade do que assumimos nesse planeta, né? Então... E aí eu encerro, né, essa apresentação, é bastante breve, com uma frase, né, do pai Damião, que é: não precisa ser verdadeiro, basta ser equilibrado, né? E esse equilíbrio, ele acontece sempre no real, espiritual, né, e biológico. A gente não está aqui para ser perfeito, mas a gente precisa estar sempre mantendo essa linha tênue do equilíbrio, né? É isso que nos dá gana, nos dá coragem. Então, gente, né? Agradeço a oportunidade, gratidão. Obrigada.